E logo na primeira semana eu já tive o desafio de atender uma grande empresa. E o que aconteceu? Quando eu cheguei na prefeitura para assumir o cargo, a gestão anterior, por briga política, apagou todos os arquivos, tudo que tinha de informações, então eu não encontrei nada. E eu fiquei de mãos atadas, eu não sabia nem o que falar para o empresário. Obviamente que a minha experiência na área de negociação fez com que eu atendesse bem. Eu também fui muito clara com ele, eu falei, olha, fulano de tal, nós acabamos de assumir agora, estamos ainda nos encontrando aqui no espaço. Todas essas informações que você me pediu, eu vou reuni-las e encaminharei ainda essa semana, pode ser? E dessa forma nós fizemos, mas um detalhe, eu não mencionei, nem terceirizei culpa, não cheguei a falar para eles, olha, não vou conseguir passar porque a gestão passada apagou todos os arquivos, não. Procurei ser ética, não mencionei isso e fui correr atrás do que eu precisava, atrás do prejuízo, né? Colher as informações. E logo naquela mesma semana, eu passei as informações para essa empresa. Começamos ali uma negociação e ela é uma das 53 empresas que nós trouxemos para o município, inclusive gerando em torno de 1.000 empregos. Então, eu nasci numa família humilde. Meus pais trabalhavam na usina de açúcar. Depois, quando nós mudamos para Salto, eu tinha 5 anos de idade. Com 12, eu tive que começar a trabalhar para ajudar, como sendo filha mais velha, para ajudar meus pais. Precisaria estudar à noite, mas meu pai daí não deixou, me tirou da escola, porque ele dizia que mulher não precisava estudar. Imagino que era pela preocupação, mas ele dizia que mulher não precisava estudar. Eu fiquei muito triste e comecei a trabalhar com 12 anos de ajudante geral. Nessa época eu ganhava tudo, assim, roupa, sapato, e uma sacola veio também um livro usado que a minha tia Dita me deu, que era O Poder do Subconsciente. Como eu gostava de ler, eu li esse livro, que eu aprendi que nós não podemos desistir dos sonhos. Então eu fiz uma lista do que eu queria na minha vida, que seria que quando eu completasse 18 anos, que seria só depois dessa data que meu pai deixaria, eu voltaria a estudar, ficaria sócia de um clube da cidade, que todo mundo participava, e tiraria a minha habilitação, porque eu queria aprender a dirigir. Depois, quando eu fiz 18 anos, eu realizei esses 3 sonhos. Tirei a habilitação, fiquei sócia do clube e voltei a estudar no supletivo, para que eu pudesse terminar meus estudos. E terminei os estudos por meio de supletivo. Depois me casei, tive 2 filhos, continuei trabalhando sempre no ramo de confecção, mas quando eles nasceram eu resolvi trabalhar com um consórcio que eu tinha a possibilidade de ganhar mais para pagar alguém para me ajudar a cuidar deles. Mas o meu sonho era voltar a estudar, fazer uma faculdade. Então eu comecei a fazer a faculdade de administração e quando surgiu uma possibilidade de fazer estágio, eu deixei o trabalho de consórcio e fui fazer estágio. Porém, o que eu ganhava no estágio mal dava para pagar a pessoa que me ajudava com as crianças e eu não conseguia às vezes pagar a faculdade. Eu vendia chocolate para complemento de renda, estava sempre atrasada com as parcelas, quem estava em dia ganhava um kit, com várias coisas bacanas, chamavam todo mundo e o meu nome nunca chamava, porque eu sempre estava devendo. Eu terminei a faculdade devendo, consegui pagar tempos depois, mas eu investi na faculdade, então me formei com 40 anos, né? Em 2004 eu terminei a faculdade, me formei com 40 anos, né? Eu falo que eu estudei depois de velha, então nunca é tarde para você realizar teu sonho. Fazer a faculdade me abriu portas. Eu fui trabalhar para um empresário aqui do local, da cidade, né, de Salto, que também era facilitador do Sebrae, e ele acabou indicando-me para um projeto Empreender, que seria implantado no município, da prefeitura, da Facesp e do Sebrae. E com isso eu tive contato muito de perto com o vice-prefeito na época, o Juvenil. Então foi quando eu entrei na gestão pública. Entrei num cargo de confiança. Fiquei 1 ano trabalhando como assessora na pasta de desenvolvimento econômico. Depois eu fui promovida para outra pasta de ação social e cidadania. Fui promovida para diretora, o que significava receber um aporte financeiro. E então eu resolvi novamente investir na capacitação. Eu sempre tive sede de sabedoria. E eu fui buscar conhecer onde teria uma pós em gestão pública para que eu pudesse conhecer melhor a gestão pública em 2012. E eu pensei, se eu fizer a gestão pública, eu terei mais conhecimentos para continuar trabalhando com ele. E dessa forma eu fui fazer gestão pública na PUC e me formei em 2012.
aconteceu um caso inédito no município. Então, o vice-prefeito, ele tinha um acordo político com o prefeito atual, que eles ficariam 8 anos, depois o prefeito o apoiaria para ser candidato, no caso em 2012. Mas em janeiro de 2012, então o prefeito rompeu esse compromisso e resolveu inclusive exonerar, ou seja, mandar embora toda a equipe de confiança desse vice-prefeito, do primeiro escalão e segundo escalão, inclusive. Eu era do segundo escalão como diretora. E eu fui praticamente a única que ficou. Por quê? Porque eu também ocupava um cargo importante, que era a gestora do programa Bolsa Família, e eles não iam encontrar alguém para treinar e fazer a gestão de um programa tão importante. Então eu acabei ficando, e mesmo assim eu tinha colocado meu cargo à disposição, né, do vice-prefeito, e ele falou, não, já tem muita gente inteligente fora, continue trabalhando. Então esse vice-prefeito, né, que era o Juvenil, ele concorreu nas eleições de 2012 e ganhou com quase 60% de votos. E, para minha surpresa, logo depois ele convidou-me então para ser a gestora da pasta de desenvolvimento econômico. Então eu voltaria para a pasta de desenvolvimento econômico, mas dessa vez como gestora, como secretária municipal. A primeira mulher que assumiu essa pasta ligada a indústrias, a empresas. Eu fui a primeira mulher que assumiu esse cargo. E logo nos primeiros dias que nós assumimos a gestão, já apareceram os desafios. E como eu já comentei, eu fiz gestão pública, que me deu uma base teórica, mas não base prática. Não nos ensinam nas universidades como que você vai atrair empresas. E logo na primeira semana eu já tive o desafio de atender uma grande empresa. E o que aconteceu? Quando eu cheguei na prefeitura para assumir o cargo, a gestão anterior, por briga política, apagou todos os arquivos, tudo que tinha de informações, então eu não encontrei nada. E eu fiquei de mãos atadas, eu não sabia nem o que falar para o empresário. Obviamente que a minha experiência na área de negociação fez com que eu atendesse bem. Eu também fui muito clara com ele, eu falei, olha, fulana de tal, nós acabamos de assumir agora, estamos ainda nos encontrando aqui no espaço. Todas essas informações que você me pediu, eu vou reuni-las e encaminharei ainda essa semana, pode ser? E dessa forma nós fizemos, mas um detalhe, eu não mencionei, nem terceirizei culpa, não cheguei a falar para eles, olha, não vou conseguir passar porque a gestão passada apagou todos os arquivos, não. Procurei ser ética, não mencionei isso e fui correr atrás do que eu precisava, atrás do prejuízo, né? Colher as informações. E logo naquela mesma semana, eu passei as informações para essa empresa. Começamos ali uma negociação e ela é uma das 53 empresas que nós trouxemos para o município, inclusive gerando em torno de 1.000 empregos. Inclusive, como eu comentei, esse cargo sempre foi ocupado por homens. E lembro-me que quando eu assumi, um dos empresários que, na verdade, tinha várias áreas aqui no município, ele chegou a comentar que achou um absurdo terem indicado uma mulher para assumir um cargo, que a mulher precisaria andar nas terras, conhecer, que eu não teria condições de fazer isso. E ele vivia comentando isso ali nos bastidores. Tempos depois, inclusive, eu tive que tomar conhecimento dos processos parados dele, e tinha vários processos parados há anos que ninguém resolvia. Tanto eu como a minha equipe conseguimos resolver todos os processos dele. Tempo depois, eu soube que ele começou a me elogiar e que eu surpreendi. Então eu tive que enfrentar também esse tipo de preconceito, infelizmente. Mas superei todos e tive resultado exitoso, que até hoje o meu nome é citado aqui no município. Essa igreja me traz boas recordações, porque 12 anos eu comecei a trabalhar, deixei de estudar, fiquei muito triste, muito brava na época com meu pai. Na verdade eu não entendia, mas daí com 15 anos uma amiga me convidou para participar do grupo de jovens. Os meus pais não participavam de igreja, a minha avó tinha me ensinado muita coisa. A minha avó me trazia aqui na igreja, meus pais não participavam muito de religião. Minha avó que me fez fazer a primeira comunhão, enfim. Mas com 15 anos uma amiga convidou-me para participar de um grupo de jovens, eu não sabia bem o que era isso, né, do grupo de jovens, mas daí como era a reunião de dia, meu pai deixou eu vir. E aqui foi legal, eu aprendi um pouco, a religião me tornou uma pessoa melhor, a perdoar, a amar, o próximo. Eu comecei a participar do grupo de jovens, fazer bastante coisa em grupo de jovens, queria mudar o mundo, passei a ser líder do grupo de jovens, a gente ia visitar as favelas, os asilos, para ajudar as pessoas. Eu sempre quis mudar o mundo. Depois comecei a participar do movimento GEM, que era um grupo de jovens também. Acho que a minha formação foi aí dentro da igreja, né?
Salto tinha um problema na época. Além de não estar atraindo empresas, as cidades vizinhas estavam em Salto não, Salto também estava perdendo empresas. Então eu tive que ter um olhar nisso, valorizar as empresas locais e ir atrás para conhecer o porquê que elas estavam saindo de Salto para mantê-las. E eu consegui impedir que 3 dessas empresas saíssem com esse olhar, com essa preocupação. Como que nós conseguimos então atrair essas empresas? Primeiramente, estendendo o tapete vermelho, né? Logo no início nós fizemos um encontro empresarial para divulgar que iríamos fazer isso. Mais de 400 pessoas, empresários e parceiros, e já começou a criar agendas, né? Então muitas empresas já começaram a me procurar e eu atendi a todas para entender a necessidade e essa fama foi correndo, empresas das cidades vizinhas vieram e eu comecei já a atender no primeiro ano empresas que não estavam sendo atendidas. Estavam procurando e não eram nem atendidas na prefeitura. Só no primeiro ano a gente anunciou mais de 20 empresas, só por aproveitar essa oportunidade. Depois, seguindo todo um planejamento estratégico, diria o mapa que eu criei, nós criamos vídeo institucional para divulgar o município e eu comecei a divulgar o município. E isso fez com que a cidade de Salto fosse a bola da vez. Então todas as empresas sabiam que Salto estava com essa nova forma de receber os empresários, então um empresário chega, divulga para o outro e a fama foi correndo, porque também nós divulgávamos isso e resultou aí na vinda em 4 anos de 53 empresas, mais de 1 bilhão de investimentos e a geração de 6.500 novos empregos. Nesse período de 2013 a 2016, então, terminamos com esses resultados exitosos. Infelizmente, não ocorreu a reeleição por N fatores, mas eu voltaria então a trabalhar prestando consultorias em treinamentos, que era sempre a linha do meu trabalho. E eu fui indicada então por um amigo empresário que também trabalha para o Sebrae para o novo prefeito eleito em 2016 da cidade de Capela do Alto, uma cidade menor, diferente de Salto, né? Salto já era uma cidade industrial, mais de 100 mil habitantes. Capela do Alto não era uma cidade industrial, vivia praticamente da agricultura e serviços, com a menor renda per capita da região de Sorocaba, da região metropolitana de Sorocaba. E esse novo prefeito tinha em seu plano de governo trazer novas oportunidades para o município, dentre elas ele queria saber se era possível atrair empresas. Então, logo no início da gestão dele, dia 18 de janeiro de 2017, fomos ter uma reunião com ele e conversamos. Eu conheci um pouco ali, fiz um levantamento prévio do município e aceitei o desafio de ajudá-lo nessa missão de atrair novas empresas para o município de Capela do Alto. Qual a realidade que eu encontrei em Capela do Alto? Eu fiz um levantamento dos pontos fortes, pontos fracos, fraquezas e oportunidades. Então vamos lá. Pontos fortes: o prefeito com uma vontade enorme de fazer uma gestão empreendedora, uma cidade acolhedora, tinha extensão de terra territorial. Mas pontos fracos: o prefeito encontrou a gestão com mais de 3 milhões de dívida, serviços de saúde cortado, de lixo cortado, servidores que não tinham aumento salarial nem atualização há muitos anos, um cenário bem complicado. Encontramos um distrito industrial que tinha sido tentado montar por gestão anteriores, mas não tinha água, não tinha esgoto, não tinha energia, não tinha asfalto e não tinha linha telefônica. Eu até costumo brincar, como se fosse a casinha do Vinícius de Moraes da música, né? Não tinha teto, não tinha nada. Realmente uma situação bem diferente da que eu encontrei em Salto. E novamente eu afirmo para vocês, isso a gente não aprende numa universidade. Não existe ninguém que te ensine isso. Então eu tive que aplicar novamente os meus conhecimentos, já o que eu tinha aprendido nesses 4 anos, e resolvi seguir a mesma linha de trabalho, analisar o que eu tinha e verificar. Então eu sempre, como administradora, eu utilizo também essa análise SWOT de conhecer o que realmente meu município tem para depois saber o que eu tenho que fazer. Então, pontos fortes: eu tinha o prefeito e uma vontade enorme de fazer. Daí eu tinha um distrito que era público e tínhamos esses pontos fracos e ameaças, né? Porque ameaça, o que seria? Se eu não conseguir levar energia, como que eu vou trazer a empresa? Mas nós fizemos um planejamento estratégico, fui traçando, né? E a partir dali, aproveitamos esse ponto forte que tinha, começamos a divulgar. Então, verificamos que precisaria criar leis e incentivos, eu ajudei na pesquisa e no meio do ano nós conseguimos divulgar essa lei. Só que enquanto estavam ocorrendo os passos, eu fui trilhando outros caminhos, buscando parceiros,
com o Sistema S, Sebrae, para quando essas empresas chegassem, eu ter o apoio também. O programa de desenvolvimento ele é completo, né? Como eu diria, esse mapa que eu construí, ele é completo. Você tem que pensar no fundo, na geração de emprego, de renda e aumento de arrecadação. Nesse período que é um pouco mais demorado de criação de leis, fomos também percorrendo outros caminhos, construindo a agenda de desenvolvimento econômico, atendendo parceiros, atendendo empresas, possíveis empresas, como você faria se você fosse vender um apartamento. Quando você vai vender um apartamento, um prédio de apartamentos, normalmente eles vendem para você na planta, né? Para depois construir. Eu usei essa mesma forma, então eu comecei a atender empresas, olha, nós teremos esses terrenos com doações, inclusive, leis de incentivo, se interessa? Interessa. Da empresaria verificar a área, mas não tem asfalto, não tem mesmo. Mas até que a gente faça todo o processo, até que você venha construir, demora 1 ano e meio, 2 anos, a gente vai ter toda a infraestrutura pronta. Topa? Então, muitas empresas não acreditaram, não ficaram, e as que ficaram, já no primeiro ano nós conseguimos anunciar 7 novas empresas. Daí uma foi chamando a outra e nós terminamos a gestão de Capela do Alto com a vinda de 32 empresas. 1.000 novos empregos serão gerados, 100 milhões de investimentos e já um aumento considerável na arrecadação municipal. E essas empresas que vieram em 32 não vieram só por causa da doação. Dessas 8, as outras empresas vieram encantadas por saber que aquela cidade estava atendendo bem as empresas, acabaram comprando áreas, alugando áreas e montaram essas unidades. E olha uma informação importantíssima. Todo esse trabalho de criação do programa de desenvolvimento, nós criamos um programa de desenvolvimento econômico em vista em Capela do Alto. Começamos a divulgar isso e nesse decorrer da vinda dessas empresas, empregos já foram gerados, o comércio local foi beneficiado, porque nós incentivamos as empresas a comprarem os produtos e serviços que eles precisariam. E olha o resultado que deu. Na primeira eleição, o prefeito, que concorreu pela primeira vez lá em 2016, foi uma concorrência bem acirrada, ganhou da oposição com a diferença de apenas 75 votos. Nesses 4 anos, que daí ele também se candidatou à reeleição, nós fomos construindo um programa que já foram trazendo os resultados, fomos comunicando para a população e ele ganhou para a nova gestão, ou seja, foi reeleito com 75,91%. Ele foi o terceiro mais bem votado de toda a região metropolitana de Sorocaba, fruto do programa de desenvolvimento, que inclusive fez com que eu fosse indicada pela Câmara Municipal, pela maioria da Câmara Municipal, para receber o título de cidadã capelense por esses serviços e esses resultados apresentados em Capela do Alto. E nesses 8 anos que eu trabalhei diretamente nas 2 prefeituras, em Salto eu estive no cargo de confiança, em Capela do Alto também, conforme os resultados iam aparecendo, eu era muito procurada por prefeitos, gestores de desenvolvimento que queriam a minha ajuda, queriam descobrir o segredo. E eu procurava passar tudo que eu podia para poder ajudá-los. E principalmente nesses últimos anos que eu fiquei em Capela, principalmente representantes de prefeituras da região metropolitana de Sorocaba, de cidades menores, de 50 mil habitantes, que também nunca tinham tido um programa, vieram me procurar. E eu passava como seria, mas eu percebia que eu poderia ajudar outros municípios, como eu ajudei em Capela do Alto, porque quantas pessoas vinham me agradecer pela oportunidade de um emprego e eu pensava, nossa, eu posso ajudar outros municípios, mas como servidora que eu estava, não podia. Vendo que aqui no estado de São Paulo, muitas cidades têm situações precárias, muitas pessoas precisam de trabalho, oportunidade. Depois viajei para a Bahia, constatei que também existe a mesma dificuldade, até mais dificuldades, e eu fiquei pensando, quantas outras cidades do Brasil estão passando por essa dificuldade? Ainda mais agora, nesse momento que todo mundo está mais ainda necessitado de uma oportunidade de emprego. E eu fiquei pensando, nossa, nós que recebemos essa oportunidade de ter um cargo na prefeitura, um cargo de confiança, e podemos, por meio desse cargo, agilizar, facilitar, atrair investimentos, mas eu pensei, como que eu vou fazer para ajudar? Também precisa ter gestores que tenham esse mesmo pensamento que o meu, essa mesma prática. Como que eu vou
poder ajudar. Então eu resolvi trabalhar para essa missão, de reunir um time de novos gestores, de gestores do bem, e eu quero dividir com eles todos os meus conhecimentos que já deram certo nos 2 municípios que eu atuei. Então, eu fiz um acordo com o prefeito que eu ficaria até o final da gestão dele, e a partir do ano de 2021 eu seguiria adiante com a minha empresa de consultorias e treinamentos para que eu pudesse ajudar o maior número possível de prefeitos e gestores que também querem gerar emprego e renda para o seu município, aumentar a arrecadação. Então eu queria dividir com o maior número possível de gestores tudo que eu aprendi, ensinar o passo a passo, do campo de batalha mesmo, porque hoje quando eu olho para a realidade do município eu consigo saber onde nós podemos aproveitar o potencial e gerar também oportunidades ali. E foi aí que eu resolvi pegar isso como missão de vida, como propósito. Qual que é o meu propósito? Ajudar as pessoas a terem oportunidade de trabalho e ter dignidade. E como que eu vou poder fazer isso? Ensinar gestores a fazerem o que eu fiz nos 2 municípios. O passo a passo. E como? Para que eles possam conhecer seus municípios e ver as oportunidades e trazer os investimentos e dessa forma gerar emprego para essas pessoas que tanto precisam. E foi aí que eu decidi então compartilhar todos os meus conhecimentos por meio de consultorias, treinamentos, curso online, conteúdos pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, para poder já colaborar com o maior número de gestores possível.